Olá, pessoal. Paulo Matos aqui falando. É sempre um grande prazer, uma grande honra falar da doutrina espírita. E no dia de hoje recebi essa incumbência muito honrosa, ainda mais. Não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas eu estou gravando ele no dia 22, que é véspera aqui já da época de Natal, né? Então, a gente vai falar sobre lei de progresso. E eu queria, antes de tudo, né, pedir que Deus possa estar na casa de cada um de nós, nos abençoando, nos protegendo nesse momento. Que Jesus possa se fazer presente no coração de cada um, nesse momento em que a maioria dos cristãos, né, costuma lembrar de Jesus, do Mestre, que nós tivemos, que há 2000 anos atrás veio até a Terra para nos ensinar aquilo que a gente precisava saber para alcançarmos a luz, né, o nosso progresso espiritual, para alcançarmos a perfeição dos nossos espíritos. E a lei do progresso, ela vem muito a calhar, porque a proposta de Jesus é justamente nos auxiliar, nos ajudar a crescer, a desenvolver espiritualmente. E nós sabemos que através do livre-arbítrio depende única e exclusivamente de nós esse progresso, esse desenvolvimento, essa melhora. A gente sabe que independente do que esteja à nossa volta, independente do que esteja acontecendo à nossa volta, é nosso mérito, nosso esforço desenvolver a nossa alma e o nosso espírito. É claro que ninguém está fadado ao sofrimento e nós não devemos ser indiferentes, insensíveis ou inertes ao ver um irmão nosso em sofrimento, achando que aquilo é para o progresso dele. Jesus deixa muito claro isso, né? Que a gente deve amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Então, se nós nos amamos, faremos de tudo para melhorar a nossa vida, para melhorar a nossa condição, para melhorar quem nós somos. Então, se nós nos amamos desta forma, fazemos isso por nós, nós também devemos fazer isso pelos nossos irmãos mais necessitados. Então, sempre que nós identificarmos, vermos um irmão que precisa de algum tipo de ajuda, que nós realmente possamos estender a nossa mão, possamos auxiliá-lo da melhor forma possível. Foi assim que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou também que ninguém recebe, né, nenhuma benesse, né, nenhum benefício se não tiver previsto no seu merecimento. Né? Ninguém vai receber dos amigos espirituais, de Deus, né, da vida, nenhum tipo de benefício que não seja importante para o nosso progresso. Porque se a gente pensar que a gente tem mais do que a gente precisa, se a gente tem mais do que a gente. Estou falando assim, né? A gente olhar assim, por exemplo, eu tenho muito mais do que eu mereço, né? Do que eu necessito. Com certeza, se você tem mais do que você necessita, não foi Deus que te deu, foi você que foi buscar. Então, se você já identificou que você tem mais do que necessita, está na hora de você aliviar um pouco essa carga e se desfazer de alguma coisa. Agora, se você achar que você tem mais do que você merece, você estaria dizendo que Deus é injusto, porque está te dando algo que você não merece, né? Então, a gente precisa realmente entender que a nossa vida ela está exatamente do jeito que a gente merece. Então, se está ruim para você, o que você pode melhorar na sua vida dentro da tua ótica de estar ruim para que ela fique melhor? Muita gente acha que o progresso espiritual está diretamente atrelado ao progresso intelectual, né? Tipo, se eu tenho mais títulos, né, de mestrado, doutorado, porque eu já progredi um pouco mais. Se eu tenho riqueza material, é porque eu já progredi um pouco mais. E o que nós entendemos, que a doutrina espírita nos ensina, é que o nosso progresso ele vem associado, né, com o nosso progresso moral e o nosso progresso intelectual. Então, se eu tenho vários títulos, eu preciso avaliar se a minha moral ela está progredindo junto com o meu intelectual. Porque muito provavelmente numa próxima encarnação, provavelmente eu mesmo, né, enquanto espírito, vou escolher, né, provas, expiações, vou escolher ações no meu cotidiano para expiar os meus erros, as minhas dificuldades, aquilo que eu infelizmente não aprendi, e provas para avaliar se eu realmente já aprendi algumas coisas importantes no meu progresso espiritual. E uma delas certamente será a chance e a oportunidade
de eu desenvolver e praticar a moral através do amor ao próximo, através da lei de justiça, amor e caridade, que é a última das leis morais, né, que estão no livro dos Espíritos, é a 10ª, e que os próprios Espíritos falam que é a mais importante, porque através da justiça, do amor e da caridade, nós podemos progredir. Então, muita gente se equivoca, né, um pouco, achando que o progresso do espírito, o progresso que nós alcançamos, ele se dá diretamente por aquilo que eu sou capaz de produzir materialmente. E, na verdade, como o próprio Jesus falou, né, nenhum fruto nasce da árvore errada, né? Então, a árvore que produz figos é uma figueira, a árvore que produz goiaba é uma goiabeira. Então, assim, o fruto das nossas ações está ligado diretamente aos valores que nós temos. Então, se hoje eu tendo a valorizar mais a matéria, né, eu acredito que seja importante uma estrutura de extremo conforto à minha volta, né, que me possibilite o descanso do corpo, e não me movo, né, no trabalho de amor ao próximo, de caridade, nem que seja através da oração, certamente meus valores estão equivocados. Porque quando chegar no plano espiritual, o que os espíritos vão olhar para nós e vão perguntar é o seguinte: o que que você fez de caridade? O que que você fez de ato de amor ao próximo? Quantos corações você consolou? Quantas pessoas você ajudou? Quantos irmãos necessitados que você esteve próximo auxiliando? É isso que ele vai nos perguntar. Ele não está muito preocupado em saber quanto de riqueza que nós amealhamos. Ele está preocupado em saber quanto de riqueza nós compartilhamos com os irmãos que mais necessitavam. Eles não estão preocupados em saber o quanto de bens, né, que eu pude comprar através da minha esperteza. Ele está preocupado em saber o quanto de caridade, de amor ao próximo que eu fiz ao acumular esses bens. Então percebe que interessante? Porque assim, acumular bens não é um problema. O problema é o que você faz com o acúmulo desse bem. Se você acumula esse bem simplesmente para você, é um ato de egoísmo. Se você acumula esse bem e gera riqueza para o seu proveito, dos seus familiares e daqueles que te cercam, aí você está compartilhando aqueles bens que você conquistou, né, com a sua esperteza, com a sua inteligência, com a sua parte empreendedora que seja, né, ou com a sua boa gestão financeira, que também é uma habilidade importante para todos nós. Então, quando a gente pensa nisso tudo, a principal reflexão que fica para a gente é o que eu faço hoje que realmente contribui para o meu progresso espiritual. Vamos fazer uma lista, né? Cada um faz a sua lista aí. O que eu hoje faço de real, de significativo, para que eu possa continuar caminhando, para que eu possa continuar me desenvolvendo espiritualmente, ok? Faz essa lista, faz essa reflexão, porque nós precisamos caminhar, nós precisamos andar espiritualmente falando, porque o progresso é algo que todos nós estamos submetidos a ele, ninguém foge do progresso. Alguns vão demorar um pouco mais de tempo, outros menos tempo, mas no geral todos nós estamos submetidos às leis de Deus que promovem o nosso progresso. Então, essa é uma das reflexões mais importantes, porque se eu não faço essa reflexão, eu posso me permitir ficar num estado de estagnação e não de progresso. Então, se eu estou num estado de estagnação e não estou progredindo, eu estou perdendo meu tempo, né? Meu tempo espiritual está passando e eu não estou evoluindo, não estou crescendo o que eu deveria. E muitas vezes, o fato do tempo estar passando, eu não estar fazendo aquilo que eu deveria fazer, ele simplesmente implica numa prestação de contas, né, dos talentos que Deus me concedeu. Tem uma parábola de Jesus que fala isso, a parábola dos talentos. O que eu fiz com os talentos que Deus me concedeu? O que eu fiz com os recursos que me foram concedidos pela providência divina para o meu progresso, para a minha evolução? O que eu estou fazendo com esse recurso? Muita gente usa o recurso para si, muita gente usa o recurso para si mesmo, para a própria família, e tem gente que usa para benefício da humanidade de uma forma geral. Então é algo que nós realmente precisamos nos olhar para dentro,
compreender, entender, para que a gente tenha a chance de continuar a nossa caminhada de progresso com amor, com carinho, com afeto, mas com o principal de tudo, né? Com o prazer de servir ao outro, de servir à sociedade, de servir à humanidade. Quando eu penso em lei de progresso, eu sempre lembro de Francisco de Assis, porque Francisco de Assis, ele fez uma escolha que muitos de nós certamente não estamos preparados ou talvez não tivéssemos condições, né, de fazer essa escolha. Mas Francisco de Assis, ele ainda quando muito jovem, ele resolveu abandonar a riqueza do seu pai, porque ele quis compartilhar a riqueza do seu pai com os mais necessitados. O seu pai ficou revoltadíssimo com aquilo, disse que ele estava louco, e ele então falou, então tá bom, já que eu não posso compartilhar, né, eu vou dar o que eu tenho, que era a própria roupa do corpo, ficou nu, né? E dali em diante ele começou uma vida extremamente pobre, mas muito pobre, né? Ele não tinha nenhum tipo de propriedade, ele não tinha nenhum tipo de recurso, né, que a gente talvez achasse que ele minimamente deveria ter. Ele andava minimamente ali com uma bolsa, muitas vezes carregando uma provisão para metade de um dia, quando tinha, né? Quando carregava alguma coisa. Na maioria das vezes, sempre vestido com um pano de couro, né? Desculpa, pano de couro, perdão. Uma roupa, né? De pano, de algodão grossa, algodão cru ali, né? Dos mais simples e baratos que existiam. Muitas vezes doado pelas pessoas. E usava até que aquele realmente acabasse. E quantas vezes Francisco de Assis tirou do que ele não tinha para dar a quem precisava. Muitas vezes até menos do que ele, não sei, né? E ele andava sempre a pé por quilômetros e quilômetros e quilômetros. Então, Francisco de Assis, ele foi um exemplo de desapego assim gigantesco. E eu fico imaginando o quanto, né, do trabalho, do desapego, do exercício que Francisco de Assis fez no seu cotidiano, no seu dia a dia, contribuiu para o seu progresso espiritual. Eu fico me perguntando o quanto que eu faço hoje que realmente contribui para o meu progresso espiritual. Então, eu vou entrar aqui nas perguntas do Livro dos Espíritos agora, para a gente poder sedimentar um pouco mais, né, o que a gente está falando sobre lei de progresso. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Nós vamos começar aqui, ó. Hoje a gente o tema, né, é estado da natureza e marcha do progresso, são as questões do Livro dos Espíritos, do estado da natureza e duas ali da marcha do progresso, que é da 776 a 780, tá? Então vamos lá, é a terceira parte do Livro dos Espíritos, capítulo 8, são 10 capítulos na terceira parte, são as leis morais, né? Essa é a oitava, a lei de progresso. E então a gente vai para a primeira questão, onde Kardec perguntou para os espíritos: serão coisas idênticas o estado de natureza e a lei natural? Os espíritos prontamente disseram que não. O estado de natureza é o estado primitivo, né? E a civilização ela é incompatível com o estado de natureza, ao passo que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Ou seja, estado da natureza é o estado mais primitivo que a gente poderia estar. Como a civilização, como nós temos hoje, conhecemos hoje, ela já progrediu, segundo as leis da natureza, segundo as leis morais, segundo as leis de Deus, a gente entende que nós não estamos mais no estado de natureza. Já estivemos um dia, né, muito primariamente, mas hoje nós não estamos mais. Já alcançamos algum progresso. E Kardec, então, ele faz um comentário. Ele coloca que o estado da natureza, de natureza é a infância da humanidade e o seu ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral, tá? Esse parênteses com pontinhos aqui é porque eu cortei algumas partes da frase ali para poder ficar mais condensado aqui para aparecer para vocês, mas aí eu recomendo fortemente que depois quem quiser pegue o Livro dos Espíritos, né, e acompanhe essas questões para ver o comentário completo. E Kardec complementa: o homem não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza, ou seja, naquele estado primitivo,
que os espíritos colocaram. Porque a lei natural rege a humanidade inteira e o homem se melhora à medida que melhor a compreende e pratica. E o que é essa lei natural? A lei natural são as leis de Deus, né? A lei natural são as leis que Deus criou em toda a sua perfeição para que a gente pudesse estar aqui hoje. Então, se a gente parar para pensar, a gente está falando que nós temos bilhões de estrelas na nossa galáxia, né? Onde está o Sol, cada estrela seria um Sol que pode ter vários planetas à sua volta, vamos colocar assim. Então nós temos bilhões, né? Estima-se aí algo em torno de 400 bilhões de estrelas na nossa galáxia. Estima-se que nós tenhamos cerca de 100 bilhões de galáxias como a nossa. Então, gente, é muita coisa. Então, se eu pensar que eu tenho 100 bilhões de galáxias, em cada galáxia eu tenho cerca de 400 bilhões de estrelas. E se pensar que cada estrela ela pode ter unidades, dezenas de planetas à sua volta, e nós, você aqui, né? Nós estamos morando num planeta de uma estrela, né? Chamada Sol, nos menores planetas dessa estrela, e em condições, né, para a nossa vida física hoje, extremamente específicas. Porque se nós tivéssemos, se o mar fosse 3 metros menor ou maior, já não teria vida na Terra, porque nós não teríamos a quantidade de oxigênio que a gente precisa. Né? A vida teria que ser de uma forma muito diferente, com certeza. E talvez sendo diferente, não nos propiciaria as condições necessárias para o progresso, conforme os nossos espíritos necessitavam. Né? Se a Lua fosse mais distante, as marés seriam diferentes. Né? Se o Sol fosse um pouco mais distante, um pouco mais perto, a Terra talvez não tivesse nem vida como a gente conhece hoje. Né? Seria um planeta árido, como outros planetas, aí, como Marte, por exemplo. Se o Sol fosse um pouco mais quente, um pouco mais frio, se o tempo de vida humana, de vida humana, não, desculpa, se o tempo de rotação do planeta fosse mais longo ou mais curto, de translação ao redor do Sol fosse mais longo ou mais curto, ou seja, todos esses detalhes, a gente poderia falar aqui de centenas deles, milhares deles. Se eles todos fossem diferentes, a vida como nós conhecemos hoje não seria possível na Terra. E aí, certamente, nós não teríamos as condições necessárias e plenas para o nosso desenvolvimento. Então, a gente precisa compreender que o estado de natureza é o estado primitivo. E a lei da natureza é a lei que rege o progresso do estado a partir do estado de natureza, que seria a infância da humanidade. Então, se nós hoje estamos onde estamos hoje, é porque nós nos submetemos à lei da natureza e fomos progredindo gradativamente conforme o uso do nosso livre-arbítrio. Questão 777. Tendo o homem no estado de natureza menos necessidades, isento se acha das tribulações que para si mesmo cria, quando no estado de maior adiantamento? É uma afirmativa, não é uma pergunta. Eu vou ler de novo. Ó. Tendo o homem no estado de natureza menos necessidade, isento se acha das tribulações que para si mesmo cria, quando no estado de maior adiantamento? Né? Ou seja, o homem que está no estado mais primitivo, né? Ou seja, tem menos necessidades ali. Ele tem menos tribulações, porque tem menos tempo de vida reencarnatória, tem menos entendimento, menos compreensão. Está na infância, né, espiritual do progresso ali. Então, assim, Kardec, olhando para esse cenário, entendendo esse cenário, ele perguntou: diante disso, que se deve pensar da opinião dos que consideram aquele estado como o da mais perfeita felicidade na Terra? Ou seja, tem muita gente que fala assim, bom era na época primitiva, né? Porque não tinha as guerras, não tinha as doenças como nós temos, não tinha... Na verdade tinha, né? Eles morreram até muito mais cedo. A encarnação demorava 30 anos, 40 anos o tempo de vida. Então, quando a gente olha para o estado primitivo, muita gente acha que a gente era mais feliz no passado, né? E os espíritos são muito objetivos em relação a isso. Primeiro que eles, né, uma resposta, eu não sei, a minha humilde opinião é que eles ficaram meio indignados, né? Que queres? Claro que os espíritos iam ficar indignados, né? Mas com uma exclamação, que queres? É a felicidade do bruto. Há pessoas que não compreendem outra felicidade.
Gente, isso aqui é um balde de água fria para quem pensa dessa forma, né? Porque se a gente pensar que no passado nós éramos mais felizes, na época mais primitiva, ele coloca o seguinte, a felicidade do bruto, né? Se a gente fala assim, os cachorros que são felizes, né? É a felicidade dos animais, é isso que eu estou comparando. Isso é falta de perspectiva de eu compreender o que Jesus prometeu para a gente, que há muitas moradas na casa de meu Pai, né? Que há um futuro venturoso, né? Para todos nós enquanto espíritos. Então, se eu não consigo vislumbrar que há um futuro de felicidade lá na frente, eu realmente vou me tornar cada vez mais materialista e me contentar, né, com o pouco que a matéria pode me proporcionar. E eu fico pensando o seguinte, se a gente acha uma comida gostosa, né, se a gente acha uma viagem para um lugar bonito, diferente, prazeroso, imagina o que não é um planeta mais evoluído. Imagina o que não é para o espírito poder vivenciar a realidade de um planeta melhor, em melhores condições que a Terra. Porque a Terra hoje é um planeta de provas e expiações. É um planeta onde o mal ainda predomina sobre o bem. É um planeta onde as atitudes, né, do mal, elas são maiores que as atitudes do bem. Por isso a gente vê tanta dor, tanto sofrimento. Por isso que a gente vê tanto chorar e ranger de dentes, porque é a nossa realidade espiritual. E nós estamos encarnados aqui porque nós precisamos passar por isso. Por quê? Porque nós ainda temos afinidade com esse tipo de planeta. Então, se você já se incomoda com a maldade, já é um adianto. Agora, não adianta você só se incomodar com a maldade. O que você efetivamente está fazendo de bom, né? Para ir contra a maldade, a favor do bem? É uma pergunta que todos nós precisamos nos fazer. E os espíritos complementam aqui, ó. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes do que os homens feitos, né? Não tem como a gente falar assim, a felicidade de criança é a felicidade de quem não tem boleto para pagar, né? Mas tem por outro lado, se eu tenho boleto para pagar, é porque eu tenho um trabalho, é porque eu tenho uma vida social, é porque eu tenho uma família, né? Então assim, eu tenho que pagar a escola, que bom que você tem filhos, né? Eu tenho que pagar um condomínio, nossa, que bom que você tem onde morar. Eu tenho que pagar um aluguel, uma prestação, que bom que você tem onde morar. Porque o seguro do carro está caro, que bom que você pode ter um carro, né? Então, muitas vezes a gente julga os desafios da vida adulta como algo ruim, como algo penoso, né? E nos esquecemos completamente de que muitas das atribulações que nós temos na vida adulta são atribulações de consequência das nossas próprias escolhas. Então, dá uma parada para você pensar. Será que você não está acumulando muitas atribulações que não seriam necessárias para uma vida digna, uma vida boa, né? Com segurança? Pensa um pouco sobre isso. Na questão 778, Kardec perguntou: pode o homem retrogradar, retroagir para o estado de natureza? Essa eu acho que você já sabe a resposta, né? Não. O homem tem que progredir incessantemente. Ele não pode voltar ao estado de infância. Se ele progride, é porque Deus assim o quer. Pensar que a gente pode retrogradar, retroagir à primitiva condição, seria negar a lei do progresso. A gente não consegue imaginar, por exemplo, voltar uma criança para o nível de alfabetização quando ela já sabe ler e escrever, né? Eu não imagino pegar uma pessoa que já terminou uma faculdade, uma graduação, uma pós-graduação, mestrado, doutorado, falar agora você tem que voltar aqui para você aprender coisas que você não aprendeu na sua alfabetização, né? Então o que acontece? Isso não acontece na nossa vida, porque a gente não esquece como se lê e escreve, a não ser que a gente tenha sofrido um acidente, uma parte do nosso cérebro ficou comprometida ou acometida por alguma doença. No estado geral, a gente não esquece como se lê e escreve, a gente não esquece como se faz essa atividade. Então, assim, eu posso passar com uma média 7, né? Tem 30% do conteúdo ali que, segundo os professores, eu não consegui aprender. Eu passo para o próximo ano. Esses 30% vão me fazer falta lá, mas eu consigo recuperar, porque talvez alguns, né? Mas assim, eu imagino que uma parcela ínfima assim da sociedade fez uma vida escolar tirando 10 todos os anos. Faculdade tirando 10 em todos os anos. Não tem. Você sempre, alguma coisa que você não aprendeu, que você não entendeu, que você deixou escapar. Então a gente passa, digamos assim, com uma média 7, vai, média. Tem gente que passa com média 5, média 6. Vamos botar uma média 7.
Então você tem 30% que eu não aprendi. Se eu passei com 5, tem 50% que eu não aprendi. E por isso eu vou ficar, não, eu vou para outro ano e lá eu vou ter que correr atrás desse prejuízo, eu vou ter mais dificuldade, eu vou ter que estudar mais tempo, eu vou ter que tirar dúvida de matérias que eu não aprendi. A nossa vida não é muito diferente disso, porque eu preciso evoluir e nem sempre eu aprendi 100% que eu precisava aprender. Mas eu vou ter uma vida um pouco mais difícil, eu vou ter mais trabalho, eu vou ter mais desafio, eu vou ter mais provas, expiações, né, na minha vida, no meu cotidiano. Então, se eu fizer uma vida de retidão, ética, né, dentro dos princípios, das leis morais, certamente esse meu progresso, esse meu caminhar, ele vai ser muito mais brando, né? Então, assim, as nossas dificuldades, elas são causadas por nós mesmos, pela não observância das leis da natureza. Continuando, questão 779. A força para progredir áurea o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas um fruto de um ensinamento. Ó, vou repetir. A força para progredir vem do próprio homem, vem de si mesmo, né? Ou o progresso é o fruto de um ensinamento. Ou seja, para que eu possa progredir, essa força, né, de progresso, ela vem de dentro de mim ou ela é fruto de algum ensinamento que eu recebi? O que vocês acham, hein, pessoal? Ó, o homem se desenvolve por si mesmo naturalmente. Ou seja, a força de progresso, a força que move o meu progresso, ela vem de dentro de mim. Tem que vir de dentro de mim. Mas, como os espíritos colocaram aqui, nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados, espíritos que evoluíram um pouco mais, auxiliam o progresso dos que evoluíram um pouco menos, progrediram um pouco menos, por meio do contato social. E quem progrediu mais não significa que é melhor de quem progrediu menos. Né? Ele pode ter começado a sua jornada, ele pode ter tido experiências e, logicamente, fez escolhas que o levaram a esse progresso. Então, é mais ou menos assim. Os alunos passaram para um ano. Né? Aqueles alunos do ano, sei lá, do 8º ano, eles podem ajudar os alunos do 7º ano, do 6º ano, fazer uma mentoria lá no 5º ano, porque eles já aprenderam aquelas lições. Então, a força do aprendizado, do estudo, da evolução tem que vir do próprio aluno. Mas nada impede que irmãos, espíritos, que já progrediram em alguns aspectos que nós ainda não conseguimos aprender, venham nos trazer esses ensinamentos. Aí tem os profetas, né? Quantos homens e mulheres já... Quantos espíritos já reencarnaram em corpos de homens e mulheres, né, para nos trazer ensinamentos riquíssimos. A gente pode ver aí Madre Teresa, né, o exemplo de caridade, amor ao próximo. Temos Gandhi, Francisco de Assis, que eu citei agora há pouco, Divaldo, Chico, né? Temos aí a própria Joana de Ângeles, né? O espírito que se apresenta como Joana de Ângeles, o quanto de conhecimento que ela trouxe para a gente, assim, é um doutorado o material dela, assim, para você estudar e ler, tanta coisa nova, né, que ela trouxe para a gente. Então, assim, quantos espíritos, né, reencarnaram, nos trazendo ensinamentos para ajudar o nosso progresso, apesar de termos a força, Deus, a misericórdia divina intercede a nosso favor através desses irmãos abnegados, que muitas vezes podiam estar até em planetas mais evoluídos, mas eles escolhem ficar na Terra por amor a nós, para nos auxiliar. E a última pergunta, 780, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Eu já falei um pouquinho disso, né, no início do nosso estudo, mas os espíritos também são bem objetivos. Eles colocam, um decorre do outro, mas nem sempre o segue imediatamente. Olha, imagina que nós temos, né, 2 braços. Um braço é o meu desenvolvimento intelectual, né, e o outro braço é o meu desenvolvimento moral. Se eu desenvolvo muito um braço e não desenvolvo o outro, né, eu vou ter um braço atrofiado e o outro vai estar saudável, vai estar forte. Isso talvez me impeça de fazer determinadas coisas. O contrário também. Se o braço da moral, né, ela desenvolve mais do que o braço do intelecto, eu também estarei com dificuldade para fazer algumas coisas. Então, o que os espíritos nos ensinam é que eu preciso evoluir intelectualmente e moralmente de forma paralela e conjunta para que eu consiga alcançar meu objetivo de progresso espiritual. Porque se eu não evoluir os 2 braços, eu vou ter dificuldade em fazer algumas coisas. E essas coisas vão impedir o meu pleno progresso espiritual. Então pense bem. Será que você está se dedicando ao seu progresso moral, espiritual, tanto quanto você dedica ao seu progresso intelectual? Isso é algo para a gente pensar, para a gente continuar a nossa caminhada.
Vou deixar vocês com essas reflexões. Aqui tem duas questões de referência do Livro dos Espíritos, muito interessantes. Sugiro que vocês dêem uma olhadinha, a 192 e a 365, tá bom? E fiquem com Deus. Um ótimo dia, uma ótima noite para todos vocês. Deus os abençoe a todos nós, nos proteja e nos ilumine. E vou deixar um Feliz Natal, já que eu estou gravando aqui na véspera do Natal. Jesus possa renascer no coração de cada um, trazendo muita paz, muita luz para todos. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.